Oh, Jesus, que coisa boa. Bem, eu vinha com a camiseta, eu vinha mais à vontade, mas a minha vontade mudou. Estava saindo de casa, de repente eu senti uma mudança de direção, aí vinha um pouquinho mais arrumado para cá, mas eu vinha bem mais à vontade, porque a ideia do romper de ano, para mim, nunca foi uma ideia de festa glamourosa, mas de coisa de estar junto, de estar à vontade, de estar bem, né? E não tem canto melhor para a gente estar junto, estar à vontade e estar bem do que na igreja. Eu não sirvo para outra coisa, meu irmão, só sirvo para ser crente. Porque quando você fala, não, vamos romper na igreja não, eu disse, vai romper onde? Me perdi, não sei mais o que fazer. Eu digo, vou dormir então. Porque tá com quem você gosta, diante daquele que você adora, não existe lugar melhor. Então, romper em família na igreja, para mim, é o melhor programa que existe. É bem verdade que a gente vai ser bem breve, depois que romper o ano, a gente vai liberar você rápido, para você ir para os seus encontros familiares, aquilo que tiver programado aí para você fazer, mas até lá a gente vai se divertir. Amém? A gente queria trazer, Cláudia veio com a palavra profética nesses últimos tempos, a respeito, e a gente ainda não ministrou sobre isso, não foi, amor? Ela veio duas palavras ao coração dela, ela acordou com essas duas palavras, e é por aí que a gente vai nessa expectativa do ano novo, né? As palavras eram purificação e consolo, né? Então, a gente pensando como falaria sobre esse assunto, eu fiquei de falar de purificação e ela ficou falar de consolo. A gente vai dividir em 2 tempos rápidos essa ministração e depois adorar até o ano novo chegar, criando expectativas para o ano que vem. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse aqui em Hebreus, no capítulo 9, no verso 14. Vocês já perceberam que esse negócio de beber d'água é de Cláudia? A cor que ele tem? Não? Parece menino novo que toma leite, né? Que faz... Tá. Hebreus 9,14 diz, muito mais o sangue de Cristo, diga o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus tem poder, e a gente já viu isso muitas vezes aqui, quando a gente passou até um mês falando sobre a aliança de sangue, falando do poder do sangue da nova aliança, do poder redentivo da substituição. Mas o engraçado que a gente vê nesse texto é que mesmo o sangue de Jesus tendo poder, o meio pelo qual ele se sacrificou em nosso lugar é o Espírito. E eu queria trazer essa ideia para você. O Espírito Santo permeia todo ato divino. Tudo tem que ter o Espírito Santo. E esse sacrifício redentivo purifica o quê? Sim, ele nos purificou do pecado. Hoje, diante de Deus, nós somos justificados mediante Cristo Jesus. Mas ele não para somente na salvação. O sangue também, através do Espírito Santo, ele também purifica a nossa consciência de obras mortas. O que é isso? Ele faz com que o nosso foco volte para aquilo que é importante. Porque, meu irmão, eu não sei se você é crente há muito tempo ou se você é crente há pouco tempo. Eu sou crente desde 1992. Provavelmente quase recém-nascido, né? Eu era muito novo na época. Eu não sei nem dizer exatamente. Nem na puberdade eu tinha entrado ao certo, em 92. Eu nasci de novo, eu acho que eu nasci de novo perto entre o nascimento e bater no bumbum do recém-nascido, né? Que eu disse, porque me bates, parede branqueada, de tão crente que eu era quando eu nasci. Mas aí em 92 eu nasci de novo. Sim, e não estranhe as crianças estar aqui, certo? Nós não temos departamento infantil, sua criança é bem-vinda, não se preocupe com ela fazendo aqui, se ela correr, se ela fizer zoada, não vai fazer mal a ninguém, ok? Ela é muito bem-vinda, a gente vai fazer esse culto em família. Então, desde 92 eu sou crente, e eu já vivi pessoalmente a experiência de entrar ano e sair ano e ser a mesma coisa. Entra ano e sai ano, você é a mesma coisa, você não evoluiu, nada mudou na sua vida, nada mudou no seu redor, ao seu redor, você
nada, não teve avanço, não retrocedeu, não avançou, não piorou, não melhorou, não teve nada disso daí. Entra ano e sai ano, a mesma coisa. E evangelho, meu irmão, ele é, sim, constância, mas uma constância de subida, e não uma constância de ficar reto. A linha constante é de cada ano, você precisa acabar o ano entendendo que você está melhor. Que algo melhor. Eu não estou dizendo não passar por dificuldade. A gente não prega o evangelho do conto de fadas, da Disney, do gênio da garrafa. Jesus não é um gênio da garrafa que vem conceder desejo para você. A gente não prega isso. Mas mesmo passando por dificuldades, o reconhecimento que nós estamos melhores precisa vir. Não necessariamente que está tudo bem, que não tem guerra, porque paz para Deus é você estar bem no meio da guerra. Entra ano e sai ano, a mesma coisa. E a gente vivenciou essa realidade do evangelho, e a gente vê muita gente vivenciando isso. Entra ano e sai ano da mesma maneira. E você só vindo bater o seu ponto na igreja. Bater ponto na igreja para dizer que é crente. Para quem? Para o IBGE? Para você ter... Não, para que ser crente? O que é o sentido de ser crente? Mas lá atrás, antes de ser crente, eu era católico. E também que sentido havia de eu ser católico? Entrava ano e saia ano, era a mesma coisa. E eu ia para uma missa no final de semana. Eu não vivia o cristianismo na sua essência, porque a minha consciência permanecia igual ao que eu era antes. Mas a Bíblia fala que precisa haver uma limpeza, uma mudança na nossa percepção das coisas que estão ao nosso redor, da maneira que a gente vive, da maneira que a gente é. O sangue de Jesus purifica, através do Espírito, a nossa consciência de obras mortas. Ele tira o nosso foco daquilo que não tem valor, daquilo que está aí só para pirotecnia, daquilo que é só perfumaria, para a gente começar a dar valor às coisas que são eternas. E a gente começar a perceber o que é eterno, que está ao nosso redor, porque, meu irmão, eu vou dizer, pode estar ruim como for o que você está passando, mas se você parar para ver com os olhos do Espírito, você vai ver um bocado de coisa boa que Deus proporcionou ao seu redor. Se você parar para olhar, porque o nosso foco sempre está naquilo que não está dando certo, naquilo que está chamando a atenção, porque as coisas do mundo gritam ao nosso redor. Quantos aqui já tiveram uma conta grande para pagar e a bicha gritava? Não adiantava esconder a miserável da conta, porque ela grita, você passa, você diz, eu botei na gaveta, fechei, passei a chave. Você passa na sala, ela está, ei, estou aqui! Porque as coisas naturais gritam pela nossa atenção, gritam para você determinar, para você se esforçar em cima dela, colocar todo o seu esforço em cima dessas coisas naturais e sair cansado e sem vitória. Quer a chave da vitória? Olhe para as coisas que Deus está fazendo ao seu redor. Tire os olhos da coisa natural. Deixe o Espírito Santo voltar os seus olhos para aquilo que importa. O Espírito Santo é o meio que permeia todo o movimento divino. Se você não tem conexão com o Espírito, você não percebe aquilo que já foi feito. E você continua contaminado com as coisas do mundo. Quando a gente fala de contaminação das coisas do mundo, a gente só pensa em pecado, né? A gente pensa logo em pornografia, a gente pensa logo em vícios que estão aí fora. Não, você pode ser aviciado. Não tenho vício em nada, eu não tenho vício em bebida, eu não tenho vício em drogas, eu não tenho vício em pornografia, eu não tenho vício nenhum. Mas você continua com o vício de andar preocupado. E para o cristão, andar preocupado não é pecado. Você já percebeu isso? Ah, pastor, está dizendo que é pecado agora? Não confiar em Deus é pecado. E andar preocupado, a Bíblia não deixa. Não andeis ansiosos com que coisa? Com coisa alguma. Não te deixou espaço nenhum para você andar ansioso. Deixou? Agora, o que é que o Espírito Santo faz? Ele traz a nossa atenção aquilo que Deus está fazendo e não aquilo que o mundo está fazendo. Porque você, apesar de ser aviciado, você ainda está
no mundo, envolvido com as coisas do mundo. E a gente... botaram fogo atrás de mim. Menino, para que isso tudo? Pode eu tiro fogo, não precisa não. Não me queima não. No mundo, a gente só vai ter aflição, meu irmão. Crente, nascido de novo, com a vida entregue a Jesus, aflito. Por quê? É um sinal que tem alguma coisa errada. E o que é que você precisa? Purificar. Purificar isso. Tirar aquilo que é do mundo, que está em você, ele contamina. De novo, não precisa ser pecado, naturalmente falando. Não precisa ser aquilo que a gente entende por ser pecado. É, às vezes, a sua atenção. Purificar, às vezes, é a sua atenção mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Tito, no capítulo 3, no verso 5. Capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você se sente o mesmo, significa que você ainda não se submeteu à realidade divina que está em você mediante o seu sim para Jesus. Porque quando ele nos salva, existe um lavar e um regenerar do Espírito. E nós precisamos voltar a nossa atenção para que o Espírito está fazendo, o que ele pode fazer na nossa vida. Mas, pastor, é tão difícil. Sabe o que é isso? Fala de contaminação. Eu não estou dizendo que a jornada, de novo, é um conto de fadas. Tem muita coisa que vai se levantar. O diabo não está batendo palma dizendo, meu Deus, que coisa linda, vieram para o culto, que bênção, não tenho nada o que fazer. Não, ele vai fazer o que ele puder. Ele fez o que ele tentou fazer hoje para você não vir para cá. Você vindo para cá, tinha os engarrafamentos, os carros do mundo todo saíram para impedir você chegar, não foi não? Parece que era o Satanás que botou os carros tudo na rua para impedir você chegar aqui, não foi? Muita coisa aconteceu, muita coisa acontece para tentar parar você. O diabo não está batendo palma, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que esse negócio não pode estar dentro da gente. Falas como, a vida do crente é tão difícil. São falas contaminadas. Difícil baseado em quê? Não, porque eu tenho que abrir mão. De quê que você tem que abrir mão? Que é tão bom. Eu tenho que abrir mão de festa. A festa do Espírito é melhor. Eu tenho que abrir mão de beber. O se embriagar no Espírito é melhor. Aí é uma vida que tem. A vida no Espírito é melhor. Deus não está chamando a gente para algo pior. Deus está chamando a gente para algo melhor. E se sua fala diz que é difícil ser crente, significa somente que você precisa purificar certas coisas que ainda estão chamando a sua atenção, que não são boas. Na essência, tudo que é ruim, tem muita propaganda em cima e faz negócio. Eu já disse, olha, você já viu propaganda no meio de partida de futebol, aquelas final de campeonato, você já viu propaganda de banana? A banana é tão gostosa, como a nossa banana. Não tem, porque banana lhe faz bem. Ele tem que investir em propaganda naquilo que não presta. Aí gasta muito dinheiro para lhe convencer a comprar uma porcaria. E você pensar que está se alimentando de alguma coisa e é uma porcaria industrializada. O que tem muita propaganda, o que faz muito brilho, o que tem muita coisa assim, normalmente não presta. O que é que ele quer? Chamar a sua atenção. Apocalipse 19:10, da face B, no finalzinho, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda vez que a gente fala sobre o Espírito, ele sempre está nos levando a caminhos proféticos que testificam Cristo em nós. Cada momento que você se deixa ser guiado pelo Espírito, que você se deixa ser levado, ele vai te levar a situações onde Cristo vai ser a experiência final. E quando a gente pensa no Espírito Santo, ele diz, não,
Se eu for pelo Espírito, Ele vai me guiar, pastos verdejantes. Isso é a parte do versículo mesmo, está lá no Salmos 23, me leva. O alvo são pastos verdejantes e o alvo são rios, águas tranquilas. O alvo é esse, mas o caminho que Ele nos leva pode passar por um vale da sombra da morte. Então o Espírito Santo vai nos conduzir a lugares que naturalmente não é uma boa ideia, mas sendo o Espírito que nos leva, é playground. Aprenda a passar por dificuldades, entendendo que o Espírito Santo está com você. Eu não estou pregando para você desejar dificuldade. Não deseje dificuldade, deseja pasto verdejante, águas tranquilas, porque esse é o caminho que Ele quer nos levar. Mas, meu irmão, com o Espírito, se a gente passar por um valezinho, não importa o lugar, importa com quem. Começa a se divertir no caminho, começa a se divertir naquela passagem, sabendo que é uma passagem. O Espírito sempre vai te levar a caminhos proféticos. E o final da experiência profética é Cristo fortalecido em você. Agora, se você abre mão, se você não quer, você vai permanecer a mesma coisa, entra ano e sai ano. O Espírito sempre vai nos provocar. Tem vários aqui que já foram provocados esse ano, né? Tem vários, a gente lançou um bocado de desafio a um bocado de gente aqui. Quem está se sentindo já desafiado para o próximo ano? Levanta a mão aí, balança bem alto assim. A gente já desafiou você a várias coisas, por quê? Porque os caminhos com o Senhor são desafiadores. E se você ainda não foi desafiado, deixa eu lhe desafiar. Fez o rema? Se não fez, tem próximo ano aqui, faça o rema. Seja desafiado com algo novo, seja desafiado pelo Espírito, deixe Ele confirmar dentro do seu coração. Chega e diga, vou fazer. 1 Samuel, no capítulo 10, versos 6 e 7. Estou apressando porque já vem o bom, ela vai tirar a sandália hoje. Samuel falando para Saul, e nesse momento Saul se achava o menor, que não era digno. Saul foi pego no deserto procurando jumenta. E Samuel manda chamar ele e diz, tu vai ser o rei. Eu digo, pera aí. Tem tanta promessa para nós que a gente se sente inadequado. Tanta coisa que Deus fala no nosso coração, que a gente olha para a nossa realidade hoje. Espera aí, estou no deserto buscando, querendo achar a jumenta, que nem minhas são do meu pai. E Deus coloca essas coisas dentro do meu coração. Tem tanta coisa que a gente se sente inapto. Tem tanta coisa que Deus fala para a gente que a gente se sente inapto. Saul estava nessa. Uma vez chamado, se sentindo inapto para aquilo que foi profetizado a respeito da vida dele. Mas aí Samuel diz, olha, tu vai se encontrar com os cabas lá. Os cabas vão estar lá, um bocado de gente doida, que se reúne no fim de ano, né, com muita pressão, dizendo, tu não vem aqui para casa não. E tu, não, eu vou para ali, para um bocado de monte de gente doida. E tu vai estar lá sozinho? Vai não, tem um bocado de gente doida que vai estar lá também. E quando acabar eu chego aqui na festa, eu vejo, dou beijo em todo mundo. Aí Samuel diz assim, Saul, vai, encontra esse povo doido. E esse povo doido vai estar fazendo um negócio lá. Que negócio lá é esse? Está aqui. O Espírito, profetizando, o Espírito do Senhor se apossará de ti. E eu vou lá para frente, o que é? Estava lá todo mundo na fogueira, dançando e adorando o Senhor e profetizando. Aí o que que Saul faz? Está todo mundo dançando, vamos dançar também. Vamos profetizar. Mas aí o Espírito do Senhor se apossará de ti. O que é que precisa? Posse do Espírito. Você precisa se deixar ser possuído, porque o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele pode. Ele podia chutar a porta e fazer,
Mas isso é a concorrência que faz isso. A concorrência, tu vai lá, toma uns traguinhos, chega... o tranca. Isso é a concorrência que faz isso. Ele nunca vai tomar o espaço que não foi dado para ele. Agora, o espaço que é dado é plenamente ocupado. Para ele se apossar, você precisa querer. Você não precisa somente vir bater seu ponto e dizer: Espírito Santo, já que eu vim, já que eu estou aqui, eu não vou segurar nada, eu vou liberar tudo, o espaço é todo seu, porque ele se apossará de ti, profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Tem gente que acha que é um favor para Deus orar em línguas. Não, vou tirar um tempo de oração. Deus está sentindo saudade de mim. Orarei, eu vou orar. Ah, meu Deus, eu vou orar. E Deus vai ser muito abençoado com minha oração. Tem gente que pensa que está fazendo um favor para Deus. Mas a Bíblia diz: quem muda é a gente. Desse encontro, quem sai diferente somos nós. E meu irmão, você precisa ter reverência aos encontros com Deus. Não vem para cá, não tira teu tempo em casa como se tu estivesse fazendo mais alguma coisa. Tu não está fazendo mais alguma coisa. Esse tempo que tu decidiu, tu vai ser mudado. Tu vai ser transformado. O Espírito do Senhor se apossará do espaço que você der e você vai ser mudado em um outro homem, no sentido, no seu caso, se você for mulher, uma outra mulher. Mas quando esses sinais te sucederem, e eu acho isso sensacional, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Eu acho massa, porque ele diz aí: te vira. É mais ou menos assim: te vira. Mas eu vou fazer o quê? Qual é a mandinga certa? O que é para fazer? É 3 passinhos para cá, 3 passinhos para lá? Qual é a mandinga? Levanta a mão, fala xalabababá. Não, é o que a ocasião te pedir. Aí tu pode perguntar: pastor, precisa disso? Eu digo: não. Pastor, precisa de rir no espírito? Eu, não. Precisa correr? Eu digo: não. Precisa pular? Não. Não precisa nada disso, até que precise. Não precisa, até que precise. Se você vê, não, pastor, eu sou daqueles crentes parados. Eu sou da corrente dos parados. Eu fico em pé, fiquei o pé, nem pulinho eu dou no mesmo lugar. Não faço nem assim. Tem tanto meme meu dançando aqui que é assim, parece boneco de Olinda. Mas eu finquei o pé, eu nem pulo. Não quero nem saber. Aí passa o irmão correndo aí. Shhh, precisa disso para receber. Precisa tu, em vez de estar recebendo, olhar para o irmão? Tu sabe o que é que está acontecendo sobre a vida dele? Tu sabe o porquê daquele grito que está dando no seu pé do vidro que te incomoda? Aí o irmão grita demais. Eu não quero sentar aqui não, porque esse irmão aí é do aleluia. Tu sabe o que é que ele está passando? Aí tu pergunta: mas pastor, precisa disso? Não precisa, até que precise. Faz o que a ocasião te pedir. Vai ter vez que tu vai querer correr. E deixa eu te dar um conselho. Segura. Eu quero só tocar num assunto. Jesus, quando perguntado a respeito dos discípulos, isso está lá em Mateus 17, a partir do verso 10 até o 12, quando Jesus diz, quando os discípulos perguntam: como é esse negócio que Elias que tinha que vir? E Jesus responde: realmente está profetizado que o Elias virá e restaurará todas as coisas. E depois ele completa dizendo: na realidade ele já veio, e ele fala no sentido do João Batista que profetizou no deserto.
E a gente percebe que não é uma reencarnação do Elias que haverá de vir, mas o espírito que habitava em Elias, o espírito que operava em Elias, é o espírito que opera para anunciar o reino. E esse espírito que operava em Elias é o espírito da restauração das coisas. Quando a gente não trabalha com restauração mais, hoje é tudo descartável. Quebrou, troca, não vale nem a pena, às vezes não vale nem a pena consertar. É melhor comprar outro, não é verdade? Mas a gente lá atrás, a gente sabe que uma coisa quando era feita para durar. Tinha coisa que passava de vó para mãe para filha. Não é verdade? E normalmente essas coisas que passavam de gerações transgeracionais tinham um valor maior. E por ser valioso, vale a pena ser restaurado. O plano profético de Deus, ele não é descartável, ele não é feito só para você e acabou, ele é transgeracional. Na realidade mas meu pai nem crente era, não interessa. O plano de Deus, ele usa todo mundo para chegar onde ele quer chegar. Pode ser crente ou pode não ser crente, está dentro do contexto do plano de Deus em desenvolvimento. E por ser transgeracional, já herdei do meu avô. Passou para o meu pai e minha mãe, está em mim, vai para os meus filhos e vai chegar no meu neto fácil. E por ser assim, ele é valioso. E toda vez que é desviado por algum caminho, vale a pena ser restaurado. Porque a nação de Israel passava de um rei que seguia os caminhos do Senhor, para um rei que não seguia o caminho do Senhor, para o rei que seguia o caminho para o Senhor. E a geração não se perdeu, o plano não se perdeu. Mas quando voltava ao caminho do Senhor, precisava ser restaurado algo por dentro. Gente, a gente precisa ser restaurado por dentro. E o espírito de Elias, que opera anunciando o reino, opera na igreja hoje. O espírito profético de Elias opera hoje na minha vida e na sua. A gente não só anuncia o reino dizendo, entregando, olha aqui, essa literatura, tem um carimbo da igreja ali. Se quiser um dia visitar a minha igreja é legal. Que seja legal. Que utilizemos aquilo que a gente pode, um som bom, que a gente possa fazer um sistema de coisa aqui que aumente, que isso tome essa TV toda, que a gente vá no prédio maior, que tenha uma estrutura maior, que tenha ar-condicionado, que tenha cadeira boa, que tenha carpete, mas que não seja só isso. Igreja não é lugar de show. Igreja é lugar onde o espírito da profecia precisa reverência, precisa entender quem está aqui, precisa reconhecer altar como lugar santo, um lugar onde não se sobe de qualquer maneira, porque tem temor ao Senhor. Precisa ter reverência, entender o peso que o lugar carrega de tanto santo junto. Não é Edgley e Cláudia. Não é Roosevelt e Suzana. Não são os ministros que estão aqui. É você. O peso de glória que você carrega, de propósito e chamado. Meu irmão, olha quanto poder tem aqui reunido nesse lugar. Olha quantos santos, quantos propósitos em Deus, quantas vidas salvas em você não está aqui. E por causa do propósito, por causa de vocês serem quem são, a glória paira aqui. Eu vou passar para você, viu, minha filha? Elias é um tipo profético do ministério que prepara o reino. Elias se apresenta sem genealogia, lá em 1 Reis 17:1. Sabe como é que Elias é introduzido na Bíblia? Ele aparece, diz que ele é o tesbita, e que ele fala o quê? Tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu entendo sobre o ministério, eu sou uma pessoa ministerial. Honro o Ministério Verbo da Vida, honro a pessoa do apóstolo Bud, do apóstolo Guto, de toda aquela direção.
Mas, meu irmão, minha principal credencial não pode ser uma credencial ministerial. Sim, é ela que me legaliza a estar falando, e não está falando de coisa doida. Temos supervisão, tem pessoas que oram para a nossa vida. O pastor Humberto está aqui pertinho. A gente erra hoje, de tarde ele liga para mim. Eu erro de manhã, de tarde já recebo uma ligação, de noite eu venho corrigir. A gente está perto, a gente é cria. A gente sabe disso, o ministério é importante, mas a minha principal credencial não é a carteirinhazinha do Ministério Verbo da Vida. A nossa principal credencial deve ser o Deus cuja face eu estou. Eu vejo um clamor de Deus, de uma busca mais intencional. A gente precisa ativar o profético na nossa vida. A gente precisa ser intencional em buscá-lo, porque senão vai entrar ano e sair ano, e a gente vai crescer, porque somos gente boa, a gente ri, a gente vem, tem tanta gente. Vocês é um grande atrativo para novas pessoas chegarem, mas a gente não quer simplesmente ser um atrativo de um lugar legal. A gente quer ser reconhecido como um lugar onde Deus se manifesta, porque Ele é desejado. Um lugar profético, onde sinais e maravilhas acontecem. Nesses últimos dias temos como promessa o espírito profético de Elias sendo derramado no corpo de Cristo para anunciar a volta de Jesus. A maior característica do ministério de Elias é o fato de que ele não se compromete com o mundo. O que atuou forte também em João Batista. O profético dos últimos dias não faz concessões e revela o pecado para que toda a igreja de Cristo chegue ao maior apogeu de pureza e de poder. E eu vou finalizar com esse texto. 1 Coríntios 14, 3. Creio que a gente vai voltar a esse assunto em breve. 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O espírito de profecia, quando ele age no lugar, quando ele age através de pessoas, mas também quando ele é forte no lugar, ele não condena, ele levanta. A unção profética, o ato de profetizar, destrói o desencorajamento e a condenação. A igreja não deve ser o lugar onde você sai condenado por aquilo que faz, mas encorajado a experimentar o novo que habita dentro de você. Não é o lugar que te condena, mas que te levanta e que te mostra que vale a pena. Meu irmão, vale a pena. O ambiente profético genuíno tem a capacidade de purificação, de expor em si o erro, não para a condenação, mas para o arrependimento, trazendo muitos à luz e rejeitando as trevas. Você pode ficar de pé, a gente vai adorar um pouco e vamos passar para a segunda parte, crendo que Deus ainda vai fazer grandes coisas nesse lugar.